Depois daquele último episódio de Game of Thrones, a pergunta que ficou na cabeça de muita gente e que muita gente não tá querendo aceitar muito bem é que a Daenerys está ficando louca. Não é a gente que está dizendo isso, é a série que está tentando demonstrar isso em 3 episódios. A gente já reclamou bastante disso nas nossas 2 reviews, eu não vou ficar me batendo mais muito nisso. Mas eu decidi que para tentar entender melhor o que está acontecendo com a Daenerys, eu fosse procurar alguém que entendesse um pouco melhor do assunto. Então, em vez de eu ficar só formulando teorias e pegando fatos dos livros que comprovam que isso acontece, mas toda a história dos Targaryens e toda a história de loucura que eles passaram durante todo esse tempo e todas essas outras provas que não tem muito peso com o pessoal da fanbase, eu decidi procurar alguém que entende um pouco melhor do assunto e eu falei com uma seguidora do canal, a Ellen Martins, que é psicóloga e fã de Game of Thrones, e pedi para ela analisar para mim a Daenerys pra gente saber, enfim, ela tem chance de ficar louca? Ela tá ficando louca? Ela tá perdendo a cabeça? O que tá acontecendo com a Daenerys, afinal? Por que que as pessoas estão achando que ela tá indo para esse caminho? E por que que a gente deveria achar que ela tá realmente perdendo a cabeça nesses últimos episódios? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Ellen também, procurem a página dela no Facebook, que é Saúde das Emoções. Ela é de Curitiba e ela tá fazendo um trabalho incrível por lá, que vale a pena vocês conhecerem. Como ficou bem claro ao longo dessas últimas 8 temporadas, os Targaryen tinham a mania de ficar misturando o próprio sangue, de cometerem incesto. Eles preferiam casar seus filhos e suas filhas com pessoas da mesma família do que mesclar eles com outras famílias para não estragar o sangue, segundo eles. Pois bem, a gente começa por aí a analisar a história da Daenerys. Segundo a Ellen, quando falamos em doenças genéticas, é bom pensar que é uma loteria. Quanto mais números apostados, mais chances tem de ganhar. Se eu tenho um gene para tal condição e tenho um filho com alguém de outra família, a probabilidade dessa pessoa ter o mesmo gene é menor. Já se for alguém da minha família que tem o mesmo gene ou um gene parecido, eu posso dobrar a probabilidade de ter esse gene também. Demência e deficiências físicas são as falhas comuns na junção entre parentes. Bom, não é novidade que incesto não é só um tabu, é uma questão de saúde pública e é por isso que não se pratica hoje em dia. Mas na época de Westeros as pessoas não sabiam muito dessas regrinhas, não sabiam muito o que acontecia. E por incrível que pareça, o ditado popular de Westeros que diz que quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda, não tá totalmente errado. É basicamente uma loteria mesmo, é pura sorte se isso vai acontecer ou não. Claro que tem fatores que vão aumentar as tuas chances disso acontecer. Mas antes disso a gente precisa analisar o que aconteceu com os Targaryens e como eles chegaram a esse ponto para depois a gente começar a analisar a Daenerys. No mais recente livro do George Martin, Fogo e Sangue, temos o relato da chegada de Aegon, o Conquistador, que junto com as suas 2 irmãs, que também eram suas esposas, dobrou os reis de Westeros e formou os 7 reinos. A fé dos 7 não gostou muito da ideia de incesto e tentou pressionar os Targaryens a abandonarem a prática. Mas nada que um pouco de diálogo com os dragões não resolvesse o problema. Mais tarde, quando a fé pensou em se revoltar novamente, Maegor o Cruel fez questão de lembrar o poder do fogo dos dragões. Maegor, inclusive, já pode ser considerado um dos casos mais antigos no registro de algum tipo de desequilíbrio mental, visto a forma como ele tratava até mesmo seus aliados e sofria com crises de paranoia até a sua morte. Depois disso, Jaehaerys I, o Rei Velho e um dos maiores reis da história de Westeros, fez questão de diplomaticamente resolver o problema de preconceito da fé. Ele apoiava membros da religião que defendiam a ideia do exclusivismo, uma teoria que basicamente diz o seguinte: deixa os Targaryen lá no canto deles, que eles são melhor que o nosso povão aqui, então eles podem cometer incesto. A partir daí o tabu deixou de ser tabu e a família continuou com a prática. Logo em seguida, o reino entrou em uma das guerras mais sangrentas da história de Westeros, a Dança dos Dragões. Depois de 3 anos de lutas e massacres entre os próprios Targaryens, o garoto Aegon III assume o trono. A descrição que se tem sobre ele é que ele tinha uma escuridão que pairava sobre ele, que ele não se alegrava com praticamente nada e ele preferia ficar nos seus aposentos sozinho por longas partes do dia. Ele foi um bom rei, mas foi um rei distante da população justamente por essa escuridão dele. Essa descrição lembra na hora uma pessoa com depressão que, graças a um ambiente de guerra e morte que ele vivenciou durante toda a sua infância, a perda de familiares amados, a mãe dele e até a violência que ele testemunhou,
no caso, a mãe dele foi comida por um dragão na frente dele, podem ter influenciado diretamente nos desequilíbrios desse rei. Uma descrição muito parecida a gente também vê quando o George Martin fala do Rhaegar, que ele demonstrava uma profunda melancolia, sorria poucas vezes ao longo da sua vida. E mesmo com os esforços do Aegon V de tentar evitar a continuidade das relações incestuosas entre os Targaryens, porque ele notou que algo estava dando errado com essa prática, ela seguiu até chegar em Aerys. Com ele, o maior perigo estava em outro aspecto da loucura Targaryen. Um mal muito mais perigoso, principalmente nas mãos de quem detém o poder total sobre toda uma nação. Quando Aerys Targaryen começou a apresentar sintomas de paranoia e esquizofrenia, foi só uma questão de tempo até a loucura dos reis voltar a ser o assunto da moda em Westeros. A Ellen explicou que a esquizofrenia em si recentemente vem sendo relacionada com a genética sim, mas também levamos em consideração o ambiente. Eu posso não ter o gene, mas se toda a minha família tem um histórico de transtornos mentais, a probabilidade de eu desenvolver um transtorno por estar exposta nesse ambiente ou por conviver com aquilo e me adaptar como se fosse normal também é maior. Ou seja, a gente precisa levar em conta mais um fator, que é o fator ambiental. Como eu citei antes, o Aegon III foi exposto a todo tipo de problemas, todo tipo de violências e todo tipo de traições e guerras durante a sua infância. E isso fez com que ele demonstrasse um aspecto desse transtorno mental dos Targaryen. No caso, foi a depressão. E a mesma coisa aconteceu com Aerys Targaryen, porque de início, mesmo que ele fizesse coisas horríveis para um rei, como por exemplo abusar fisicamente, até sexualmente da própria esposa e de outras mulheres do reino, as pessoas toleravam isso aparentemente. Mas no momento em que ele é preso e sequestrado por um dos seus vassalos, ele perde completamente as estribeiras e a sanidade dele, o pouco de sanidade que ele ainda tinha, vai completamente pro saco e ele começa a realizar atos brutais por todo o reino. Esses atos acabaram colocando Westeros em uma guerra sangrenta na rebelião comandada por Robert Baratheon, e que acabou dizimando a dinastia Targaryen. Da sua linhagem, apenas 2 crianças sobreviveram: Viserys Targaryen e Daenerys Targaryen. Como a gente viu na primeira temporada, o Viserys desde cedo demonstrava sinais de crueldade desnecessária e explosões de raiva. E no caso do herdeiro ao trono, as condições do ambiente favoreceram essa instabilidade, já que ele testemunhou a morte da mãe, a perda do reino e uma vida de refém em uma terra que não era a sua. E aí, a gente finalmente chega na Daenerys. No caso da Dany, a herança da loucura pode ser tanto genética quanto ambiental, levando em conta os traumas familiares, principalmente violentos, sofridos por ela desde a infância. Ela foi ensinada que o mundo é cruel desde cedo, então a probabilidade de se tornar cruel dela é maior. E para tentar entender o que aconteceu com a mãe dos dragões, para ela se tornar tudo isso, a gente vai utilizar o modelo biopsicossocial, um método de cálculo para tentar determinar melhor o que influenciou o nosso paciente, no caso da Daenerys. Em psicologia nós falamos em biopsicossocial. A interação dos 3 é o cálculo para algum transtorno. Se ela já tem o biológico, o temperamento psicológico e o social ferrados, a soma final vai ser ruim mesmo. Vamos então analisar parte por parte. Primeiro, Daenerys Targaryen. Biológico. No caso biológico, a gente tem que levar em consideração o incesto entre familiares Targaryen, que propicia genes que causam transtornos mentais como depressão, esquizofrenia e paranoia, que foram encontrados e registrados em diversos ancestrais e parentes da Daenerys. Logo, ela já apresenta essa probabilidade genética. Psicológico. Ao longo das temporadas, Daenerys foi ensinada e aplicou os ensinamentos de que como monarca precisa ter mão de ferro e impor sua vontade. Em Meereen, por exemplo, Tyrion avisa ela que, matando os Lords, ela não vai conseguir aliança em Westeros, e promete para o próximo episódio um massacre em King's Landing caso cumpra as suas ameaças feitas no último episódio. Também vale lembrar, na questão do psicológico, todos os traumas passados de guerra e de traições que os Targaryen sofreram ao longo de todos esses anos em que eles governaram, e que de alguma forma, como a gente vai ver mais tarde, vai acabar também influenciando a parte psicológica da Dany. Também vale lembrar que ela tem essa ideia de que ela é uma escolhida, de que ela que tem que salvar as pessoas porque ela é uma Targaryen, e ela criou na cabeça dela essa ideia de que só ela pode fazer isso porque ela é o príncipe prometido, ela é uma Targaryen e ela é a única que pode fazer isso. E por fim, o social. O ambiente não foi muito gentil com a Daenerys. Criada com um irmão abusivo, vendida como amante de um bárbaro, violentada sexualmente, com o peso da morte de toda a sua família, amor e filho no lombo dela. Sendo assim, o resultado não é muito bom. Nesse caso, falamos do temperamento, que já vem desde a gestação. O psicológico básico já vem formado. Por isso que irmãos gêmeos não são iguais, um deles é mais chorão e o outro mais quieto.
Algum gene dos pais influenciou nisso. E aí vem mais um ambiente ferrado que ela viveu que termina o serviço. Fora que, se você está em um ambiente onde seus pais não sabem lidar com sentimentos negativos, você também não é ensinado a lidar com eles. Isso é denominado transgeracionalidade, ou seja, a herança de um trauma ou algo que foi passado pelos seus pais para o seu psicológico. Geneticamente ou até mesmo pelo ambiente em que você vive. Por exemplo, uma mulher que a mãe apanhava do pai casa com um cara que bate nela e a filha com outro e assim vai até alguém quebrar o ciclo. Como a avó não quebrou esse ciclo, as filhas foram ensinadas que isso era normal. No caso dos Targaryens, entram esses três fatores juntos. Todos tinham que lutar pelo trono, sofriam traições, guerra por poder. Já tem a questão genética, já tem o temperamento e então une com o ambiente. É um cálculo desses três fatores. Então vai da sorte de cada pessoa e cada paciente se esse valor é alto ou não. Claro que cada um desses aspectos pode ter um peso diferente na construção biopsicossocial de uma pessoa. O ambiente pode ser o suficiente para causar transtornos, mesmo sem os outros campos. Tudo entra nesse cálculo. É basicamente pegar uma pessoa que tem a genética ok, tem o psicológico ok, mas ela passa por uma atitude muito traumatizante, por uma situação muito traumatizante e acaba tendo algum transtorno mental a partir disso. Então, é possível que a pessoa desenvolva. Mas quando a soma desses três fatores é muito alta, a possibilidade de que a pessoa tenha algum transtorno mental muito grave é bem maior. Mas se a Daenerys passou por tudo isso, será que o Jon também não pode apresentar essa loucura? O Jon é um pouquinho diferente. As situações que ele passou vão mostrar que esse cálculo não vai ser tão alto para ele. Biológico. Sim, o Jon é filho de um Targaryen, porém sua mãe é uma Stark. Logo, a probabilidade de ela ter o mesmo gene que causa transtornos mentais nos Targaryen é praticamente nulo. Nunca um Stark e um Targaryen tiveram filhos juntos. A probabilidade é ainda menor se o gene da loucura for recessivo. E pelo número de casos registrados, é bem possível que seja. Psicológico. Jon nunca foi criado para ter poder ou comandar, apesar de ele ter essa disposição genética. Querendo ou não, ele é um líder nato. Ele nunca desejou o poder sempre foi colocado nas mãos dele por outras pessoas. E mesmo dentro da sua família adotiva, ele nunca teve aspirações a ser o senhor de Winterfell. A sede de poder dele nunca foi alimentada, logo, ele nunca achou que era um direito dele ou dever comandar. Social. Mesmo sendo bastardo da família Stark, o Jon teve uma vida muito mais tranquila que outros bastardos de Westeros. Ned criou ele como um filho, foi tratado como irmão pelo Robb, pela Arya, pelo Bran, pelo Rickon, e até a Sansa amava ele mesmo ele sendo um bastardo. A única pessoa que realmente desprezava o Jon era Catelyn, mas nada que oferecesse um ambiente desfavorável demais. Sendo assim, fica claro que a Daenerys deve, ou deveria pelo menos, estar passando sim por algum tipo de desregulamento emocional. Algum transtorno mental que deve ter sido acelerado por esse desespero dela em ver que tudo que ela tentou lutar até agora está sendo perdido. É muito difícil determinar na série o que isso está acontecendo, porque, como a gente já falou várias vezes, os roteiristas deram dicas, mas essas dicas foram tão espalhadas e tão mal retratadas que não parecem ser cenas que realmente mostram ela perdendo o equilíbrio. Parece apenas ela tentando conquistar o que é dela de direito, da forma como ela vê ser possível. Nos livros a gente tem uma visão melhor do que está acontecendo na cabeça da Dany e das decisões que ela toma, o que motiva as decisões que ela toma. E aí a gente consegue ver um pouco melhor esse lado dela e a preocupação dela em perder as estribeiras. Principalmente na relação dela com os inimigos, como ela trata eles e como ela trata os próprios aliados. Mas é inegável que a nossa Rainha dos Dragões, no ponto de vista psicológico, biológico e social, está passando por sérios problemas e que ela precisa o mais cedo possível procurar ajuda profissional antes que ela acabe com o Westeros de vez. Eu quero agradecer novamente a Ellen Martins, que me deu esse apoio, que me deu todas essas informações muito interessantes da psicologia para a gente trazer essa análise um pouco mais aprofundada sobre a Daenerys, os transtornos mentais dela. Não é definitivo, obviamente, a história vai seguir seu próprio curso, mas eu queria tentar trazer um olhar mais clínico para isso e eu acho que com essas informações a gente consegue desenhar um pouquinho melhor o que está acontecendo. O que você achou disso? Você concorda? Não? Você discorda? Você vai vir me xingar nos comentários dizendo que eu tô chamando ela de louca? Não foi isso que eu disse, mas tudo bem, deixa nos comentários também, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, a gente tá com as reviews todo domingo, análise da preview e tudo mais, toda essa semana, cobertura completa de Game of Thrones. Até mais!